Boa tarde, meus caros. Eu sou André Cardoso, professor de matemática, e hoje eu vou falar um pouco sobre conjuntos. O que seriam os conjuntos em matemática ou conjunto? Bom, conjunto é um exemplo do que se tem na matemática e na lógica do que a gente chama de conceito primitivo. Conceito primitivo é um conceito que não pode ser definido com base em nenhum outro conceito anterior previamente estabelecido. Explicando melhor, conceito primitivo é aquela ideia que não se sustenta, não se apoia em nenhum outro conceito anterior. Vamos dar um contra-exemplo para entendermos melhor. Peguemos um exemplo do conceito de triângulo. Triângulo pode ser definido como um polígono de 3 lados. Perceba que quando eu defino triângulo, eu me apoio sobre o conceito anterior de polígono. Então, um conceito está apoiado, em outro conceito. E aí, quando eu faço esse retorno a um conceito anterior, eu posso parar naquele ponto e perguntar: o que é polígono? Ou o que é esse conceito no qual eu voltei? E aí, eu volto num conceito anterior. E assim sucessivamente. Você percebe que isso não poderia ser feito para sempre, né? Vai ter um momento que você vai parar. Você vai chegar naquele conceito de onde tudo começa. É o conceito primitivo, né? E no conceito primitivo, uma característica muito legal é que você não consegue explicar, né, o que é o conceito primitivo, este conceito primitivo com o qual eu estou trabalhando. Na geometria, tem um outro exemplo bacana, aliás, vários exemplos, né? Mas ponto, reta e plano. O que é um ponto geométrico? Você pode se esforçar aí, dificilmente você vai conseguir uma explicação ou uma definição satisfatória. Bom, e conjunto é um exemplo de conceito primitivo. Nós temos, da nossa experiência do cotidiano, na nossa vida, até algumas definições aí intuitivas, como, por exemplo, agrupamento ou coleção de objetos. No entanto, vamos dizer assim, essa definição não poderia ser considerada bem uma definição, né? Até porque carece de riqueza, de detalhes, de conceitos, sendo muito simplista, e também por não alcançar a complexidade da ideia de conjuntos em matemática. Então, não poderíamos considerar coleção de objetos, agrupamento de elementos como uma definição satisfatória de conjuntos. Até porque na matemática existem conjuntos unitários, conjunto vazio, ou seja, tem conjunto que não tem elemento algum, tem conjunto que tem apenas um elemento. Então, por esses exemplos, é possível ver que agrupamento de objetos, coleção de objetos, não poderia ser realmente uma definição. Tem conjuntos que são finitos, tem conjuntos que são infinitos. Então, a ideia de conjuntos em matemática, ela é muito mais abrangente, muito mais complexa no bom sentido. Nada de complicado por aqui. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui, que eu acho magnífico na matemática e mais especificamente no tema de conjuntos, é a sua estreita ligação com a matéria de raciocínio lógico. Se você pegar uma situação simples em conjunto, já dá para brincar muito com o que se chama de lógica ou de raciocínio lógico. Imaginemos, por exemplo, um conjunto que eu vou chamar de A. Um conjunto A, que vai ser o nosso conjunto, vamos dizer, entre aspas, maior. Estou desenvolvendo a coisa aqui de maneira bem informal, sem muito rigor na linguagem aí. Vamos imaginar um conjunto A, e dentro desse conjunto A, a gente pode imaginar quantos conjuntos a gente quiser. Vamos imaginar aí um conjunto B, e dentro desse conjunto B, um conjunto C. Com essa simples situação, dentro de conjuntos, então vamos lá, um conjunto A, dentro de A, um outro conjunto menor B, dentro de B, um outro conjunto menor C. Essa simples situação de conjuntos já nos permite enunciar, de forma bem tranquila, um enunciado, propor aqui um raciocínio lógico muito interessante. Se você acompanhou esse exemplo que eu acabei de dizer,
Conjunto A, dentro dele um conjunto B, dentro de B um conjunto C. Eu posso dizer, por exemplo, que chamando os elementos de C, os elementos de B e os elementos de A, para ficar mais fácil aqui. Eu posso dizer que todo C é de B e todo B é de A, logo todo C é A. Se você não entendeu ou confundiu, volta ao vídeo e acompanhe. Então, eu queria dar esse exemplo para ilustrar como que conjunto e raciocínio lógico tem tudo a ver. Bom, eu sou o professor André Cardoso, professor de matemática, com muito orgulho e prazer, e eu queria compartilhar rapidamente com vocês algumas ideias, algumas reflexões sobre conjuntos. Eu vou ficando por aqui e lembrem-se, não se vive nem um dia sem os números. Muito obrigado.